Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui no MD Talks de uma forma um pouco diferente. Hoje eu estou aqui para representar a Tati, eu me chamo Arielle, e hoje nós vamos estar aqui para entrevistar uma pessoa que vai falar de um assunto que é o assunto. Ele é muito bom para todas as áreas, é importante a gente saber sobre isso. Nós estamos com ela, terapeuta, e eu vou apresentá-la e vou deixar ela se apresentar. Tudo bem, Dani? Fala um Tudo pouquinho com a gente. bem, um prazer enorme, Arielle, estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. E Me eu conta um sou pouquinho, Dani, o que que você faz, do que você fala, qual é a sua missão de vida? isso é uma missão mesmo, é um propósito, Uhum, né? Eu sou sexóloga, clínica uhum, educacional, né? Tenho formação em TCS, que é terapia cognitivo sexual, uhum, né? Que eu trabalho na área de mulheres e casais. Ah, Dani, você atende só casais? Não, atendo mulheres também. uhum, E sou graduanda, faço graduação de gerontologia. Porque uhum. como o desejo muda, o corpo vai mudando, né? A gerontologia, ela estuda, todo mundo pergunta, Dani, o que é a gerontologia? Gerontologia estuda o envelhecimento do nosso corpo, né, das nossas funções. É, principalmente no caso aí das mulheres, né, que tem muitas Exatamente. mudanças hormonais ao Muitas longo ao da longo da vida, né? nossa vida. Uhum. Então, e agora estou iniciando uma formação em hipnoterapia Que legal. também. E como que funciona A assim? hipnoterapia, as pessoas, eu também tinha, né, um certo preconceito achando que é algo espiritual, e não, Aham, a hipnoterapia, ela é para tratar emoções, né, ela vai ajudar ali em emoções que a gente tem reprimidas, vamos falar assim, que é quase uma cura interior mesmo. aham. Então, estou iniciando agora, e ainda tem um caminho aí pela frente, mas aí a gente vai. Eu gosto muito de estudar, então a Ai, que gente vai. legal. E sou afiliada da Abracex também, que Que é a legal. Associação Brasileira, né, de Sexologia, né, que eu fiz uma prova, é quase uma OAB da Aham, sexualidade. aham. E aí né, tem todo um diferencial aí para estar fazendo esse atendimento, para estar fazendo esse acolhimento, Uhum. né, tudo com base científica mesmo. Que legal. Mas me conta, né, o que que te levou a ir para essa área, que é uma, assim, digamos de passagem, que não é uma área assim que você fala, nossa, quando eu crescer, eu vou me formar ou vou ser sexóloga. O que que te levou, né? Quais foram sei lá, os sentimentos que você teve ou os casos que você viu que te trouxe esse desejo de ir para essa área? Então, eu trabalhei com mulheres por 17 anos, né? Uau. Trabalhei como manicure, depois fui Aham. dona de uma esmalteria. Então, vocês imaginam aí como é ficar o dia todo dentro, Ouvindo, né? né? Ouvindo mulheres dentro de um Sim. espaço, né? Onde só tem mulheres. Então, a gente acaba acolhendo muitas mulheres, né? Uhum. Entendendo muito, muito mais os pensamentos, os sentimentos. E como eu passei, né? Meu antigo relacionamento foi um relacionamento difícil. E eu não acreditava muito mais em relacionamentos. Então eu falei assim, gente, o que realmente traz a união de um casal? O que Uhum. realmente é o que que O elo, realmente né? A o que que conexão desse traz essa casal. conexão? Eu não entendia. E aí eu comecei a vender produtos eróticos, né, produtos Uhum. sensuais, e Dentro do seu próprio dentro espaço ali. do próprio espaço da esmalteria, e Aham. comecei a gostar muito. E aí eu falei, gente, eu vou estudar esse negócio, porque a pessoa aqui não sabe dar um passo, ela tem que ir lá na frente, né? Correr, né? Tem que correr. E aí foi assim. Então eu comecei eu já tinha conhecido o Marcelo, já tinha me separado, Uhum. e a gente tem um relacionamento, graças a Deus, muito, muito abençoado, um relacionamento, né, muito conectado, muito Uhum. tranquilo. E eu falei, gente, realmente, relacionamento bom existe. Então, por que não? Né, juntar a experiência que eu tenho de ouvir mulheres, Uhum. a Saber experiência as dores dessas mulheres, né? exato, consciência. Aham. E aí eu comecei a estudar, e aí eu fui me especializando, fui Uhum. fazendo, e aí daí pra cá, de 3 anos pra cá, não parei de estudar. Que legal. É, assim, a gente compartilhou aqui no off aqui, que eu também trabalhei por muitos anos na área da beleza e uma das coisas que a gente mais percebe nesse ramo é que todo mundo brinca, né? Fala que tem a sua cabeleireira, a sua manicure terapeuta, É, né? Que é aquela pessoa que vai te ouvir e tal. E de fato, a gente escuta muitas coisas, né? A gente ali acaba sendo ouvinte de muitas histórias que, de fato, você vê que muitas mulheres sofrem muito nessa área.
E eu até vou entrar num assunto aqui que ele é um pouco polêmico, mas geralmente são por causa desses motivos que muitas pessoas têm problemas. Às vezes passaram por abuso na infância, então às vezes já tem o olhar para essa área remete à dor, né? Remete a uma coisa ruim. O sexo ele não é bom, ele é ruim, ele me causa dor e dano, né? Exato, é como se fosse um castigo do casamento, do Exatamente. relacionamento. Aham. Eu não gosto, eu tenho que fazer porque Uma obrigação quase, né? porque eu fui ensinada desde pequena que eu tinha que ter filhos, eu tinha que ter uma relação sexual no meu casamento para agradar o marido, porque senão meu casamento acaba, porque senão ele procura outra. E não funciona assim. A gente não pode ver o sexo como uma obrigação. A gente tem que ver o sexo como algo, é, um desejo, Com um algo desfrute, prazeroso. Exato, um presente de Deus para nós, Aham. né? O momento de conexão do casal, o momento de intimidade desse casal. Então a gente precisa ver o sexo de uma forma leve, de uma forma como se esse é o nosso momento, é o Aham. tempo que nós temos para estarmos juntos, Sim, se né? conectar ali, né? Exato. Mas para isso acontecer, nem sempre as pessoas conseguem, né, ver dessa forma. Então, para isso acontecer, tem um caminho. Sim. E é o que a terapia sexual traz. Ela ajuda, né? A gente pega na mãozinha e ajuda a entender, a levar por esse caminho, para a pessoa conseguir ter prazer, né? E ter esse Tirar o vínculo. melhor do que o sexo em si pode trazer ali de benefício pro casal, né? Sim. Gente, eu não comentei, mas a Dani é cristã. Então, a gente sabe que no meio cristão tem muitos paradigmas, né? Muito tabu relacionado à área sexual. E Dani, qual foi para você, assim, os maiores desafios que você encontrou para abordar desse assunto no meio cristão? O que que você sentiu dessas mulheres, assim, essa resistência? Ou você sentiu que hoje a mentalidade para falar sobre esses assuntos ela mudou muito? O que que você pode dizer sobre isso? Então, eu falo que é um pouco dividido. Aham. Tem uma parte, né, dos cristãos que abriram um pouco mais a mentalidade quanto a isso e entenderam o valor, né, e a necessidade disso, entenderam que isso é um dos pilares para sustentar o relacionamento. Eu não estou Sim. aqui falando que casamento sem sexo não existe, não é isso que eu estou falando. Uhum. Mas tem que estar bom para os dois. Sim. Não pode estar bom para um só. Uhum. Eu decidi que eu não quero mais ter sexo no meu casamento. Tá, mas seu marido decidiu também? Uhum. Então é algo. Tá em comum acordo ali, né? Exato. No Se caso. tiver em comum acordo, não estiver trazendo nenhum tipo de conflito para ninguém, tá tudo certo. Uhum. Mas se estiver trazendo conflito para alguém ou para os dois, Uhum. né? Às vezes um tá cobrando e o outro desesperado. Ai, meu Deus, eu preciso, né? E não consigo, eu preciso querer meu marido, eu não consigo. Ter o E desejo, né? ter A o desejo, ter a atração, talvez. vontade, Aham. para mim é igual sexo é a louça suja no final do dia, né? Eu tô doida para dormir, tomei banho, quando eu olho para a pia, ai meu Deus, tem que lavar vasilha ainda, né? Então para muitas pessoas é isso o sexo. Então tem a parte que eles, né, que o pessoal conseguiu entender que são um dos pilares, né? E tem uma outra parte que mesmo assim acha assim, ai, esse assunto aqui não vai ficar Muito legal, é delicado, a gente não pode tratar dele. Mas, gente, é um assunto que, por mais que a gente não fale dele, ele existe, Sim. né? Ele precisa existir. E quanto menos a gente fala, quanto mais tabu a gente tem para falar, mais problemas, mais questões Se acumulam, vão né? se acumulando, Aham. mais dúvidas, mais preconceito com muitas coisas. Mas assim, na sua opinião, você acha que essa visão ela tá mais atrelada a uma visão religiosa ou talvez a dores mesmo que dessa bagagem aí que essa mulher trouxe da vida, né? Falando dessa área específica, o que que você acha que é mais religiosidade ou mentalidade mesmo de Então, eu criação? acho que junta os dois, Arielle. Né? Acho que junta os Acho que é dois. uma potencializa, né? Porque a gente cresce já, né? Aquela menina que é, não põe a mão aí, isso não pode, né? Isso não se fala, e disso não se discute. Sobre isso você descobre depois que você casar, porque muitas pessoas entendem que se falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, vai estar atiçando a vontade de fazer, Como se a vontade não fosse algo natural, natural. hormonalmente falando, do corpo, né? Exatamente. Então, assim, muitas pessoas pensam isso. Aham. Então,
A gente cresce cheio de perguntas, cheio de... Vamos falar Dúvidas, assim, né? sexo é uma incógnita pra Sim. gente quando a gente realmente descobre. Então, descobrir sozinho algo é muito difícil. Então, a gente já cresce com muitos tabus, com muitas crenças. E aí, quando a gente vai olha essa área também, que também tem muito tabu. A questão cristã, a questão religiosa, né? Vamos falar assim, não falo nem só de questão cristã, mas a questão religiosa, religiosidade. Ela traz um peso sobre os homens, sobre as mulheres. Para tratar dessa área, realmente, parece que é uma coisa que você está falando que é um pecado, né? Exato. Você tocar nesse assunto é sinônimo de que você está pecando por você querer saber. É sujo, exatamente. É sujo, é pecaminoso. E não, gente, sexo é um presente de Deus para os casais. O sexo, ele foi criado não somente para, vamos falar igual a gente falou aqui, né, para procriar. Ele foi criado realmente para conectar o casal. Sim. Você já percebeu, quando um casal ele tá bem, né? Não precisa nem dele falar que tá bem. Se ele tá bem, ele tá de mão dada, tá sempre junto, tá sempre sorrindo, tem mais paciência. Troca de olhar, né? Você percebe a cumplicidade daquele casal nas atitudes que ele tem ali, quando ele tá realmente bem, quando não tá, é verdadeiro, né? É verdadeiro. Por quê? Porque o sexo, ele reflete a vida, entendeu? A cama, ela reflete a sua vida. Sim. E automaticamente a vida também vai refletir a cama. Tá ligado, por mais que a gente queira fazer uma separação, não dá, tá tudo numa caixa só. Tá tudo interligado. Tá ligado. Então, não tem como falar assim, mas eu tenho um excelente casamento, mas detesto ter relação sexual com meu marido. Tá, então, mas por quê? Nossa, pior que eu já até ouvi situações. Você tá falando, eu tô lembrando, vindo casos aqui na minha mente, né? Tem muitos. Já conheci casais que tinham um relacionamento ali de amizade, mas assim, era nítido que tinha uma frustração por parte da mulher, porque assim, pelo que eu entendi, o marido ele não tinha tanto, como se ele não tivesse libido, desejo, ele não tinha. E a mulher, em contrapartida, ela tinha vontade, só que como ela via que aquilo não estava funcionando bem para eles, ela simplesmente abriu mão daquilo, mas nitidamente, visualmente, ela era muito frustrada por isso, porque ela era uma mulher muito ativa, né? E eles estavam ali numa faixa etária de 50, é uma idade, né, jovem para você parar. É porque a gente também tem vamos falar assim, a gente tem uma ideia, uma imagem, né? Todo mundo, tanto o homem quanto a mulher, de que o homem ele tem que ter um desejo assim louco, ele tem que ser uma máquina. E às vezes esse homem também, ele pode ter um desejo responsivo, tanto quanto o da mulher. Às vezes a mulher tem um desejo mais espontâneo, ali, mas o homem vai ter um desejo responsivo. Não é que às vezes ele não goste, que ele não procure, mas da mesma forma que a mulher, geralmente a mulher vai ter às vezes um desejo responsivo, que ela tá lá quietinha, mas se o marido mexeu, fez um carinho, o negócio começa a ativar, né? Atiça. O homem é um fogão a gás. Você liga e não funciona. A mulher é o fogão a lenha que você precisa ali. Isso. Colocar, esquentar e aos poucos. Então, e aí a gente tem essa ideia, essa imagem. E aí, quando se trata do homem ter esse desejo responsivo, aí o pessoal acha que é porque ele não tem o desejo. Meu marido não tem vontade. Não, gente. Às vezes o desejo dele também, ele também é uma pessoa, é um ser humano, ele também vai ter o desejo igual das mulheres também. Nada impede que ele tenha um desejo responsivo, né? Nada impede que ele também fale um não, que ele esteja cansado. Eu já peguei casos lá no consultório de pessoas falando assim, eu acho que meu marido tem outra, porque assim, tem dia que ele tá cansado, tem dia que ele tá preocupado, mas a gente assim, tem algum indício disso? Nada. Mas por quê? Às vezes só porque não é igual o marido da vizinha, não é igual o marido da amiga. Então, a comparação, né? Não, porque meu marido não é igual fulano ou minha esposa vice-versa, né? Exato. Tânia, até entrando nessa área, assim, qual o perfil das pessoas que procuram a terapia, né? Você sente que as pessoas que vão até você, elas querem fazer ali uma ação preventiva ou elas já estão numa situação assim, Dani, me socorre, meu relacionamento tá indo por água abaixo? Qual é o perfil das pessoas que te procuram? Geralmente é para apagar incêndio, né? Mas deveria ser preventivo, gente, porque o terapeuta sexual, ele não é só para ajudar quando o negócio já está ladeira abaixo. Né? Ele também, né, pode ajudar na conexão, na manutenção, né, porque às vezes a rotina, ela esfria o desejo. Então, antes que a coisa fique
mais complexa, Aham. antes que a coisa fique, né, fique gelada, vamos falar assim, Aham. é bom procurar, é bom fazer uma manutenção desse relacionamento. E poucas pessoas entendem isso, né? Como eu disse, o pessoal acha que sexólogo é só para, né? Não é para ensinar posição. Eles acham até, inclusive, que sexólogo é quem vende produtos eróticos. Gente, são duas Tem coisas nada a ver, né? completamente diferentes. E é bom, importante falar sobre isso, porque as pessoas às vezes não entendem, igual, ai, a gente falou sobre isso aqui no off. Antes se tinha muito tabu em procurar terapeuta. Ah, não, porque se eu procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu tenho problemas mentais. Não é isso. Hoje a gente sabe que a sociedade em si, a gente precisa de pessoas para. Cada área é uma área que um especialista tem que cuidar, assim como a área sexual também é. A gente não pode descartar a possibilidade de ter ali um acompanhamento profissional. Porque você é uma pessoa muito baseada em estudos, né? Você tem Sim, diversas sim. formações. Então, assim, ela tem propriedade para falar, né? E quais foram os lugares que você já passou para adquirir esse conhecimento, É, Dani? Suas formações? é muito diferente, como a gente falou primeiro, né? O pitaco, né? A comparação, nossa, mas eu acho que eu vou falar com a minha vizinha porque nossa, o casamento dela é tão bom. Aham. Gente, às vezes ela não vai, claro, gente, ninguém coloca no Instagram os problemas. Todo Uhum. mundo só coloca Coisas boas, né, né? o triunfo, o luxo. E acontece sim, claro, gente, problemas todo mundo vai ter. Nós não estamos aqui, né, igual eu falo muito com as pessoas que me procuram, olha, eu não vou te vender uma fórmula mágica, Uhum. uma fórmula pronta e muito menos milagre, Sim. né, e muito menos perfeição. Até porque depende muito do que a pessoa vai fazer com o conhecimento que você passar para ela. Exatamente. Mas uma coisa eu te garanto, se vocês dois estiverem dispostos, o seu relacionamento vai mudar. Você Sim. vai passar a enxergar o sexo com outros olhos. O Uhum. seu marido vai começar a entender mais sobre você, né? Vocês vão conseguir ter uma conversa, às vezes, que 20 anos de casado vocês não conseguiram ter, Aham. porque dormir juntos, viver juntos, fazer sexo, não quer dizer que o casal tem intimidade. Sim. A intimidade vai muito além disso. A Uhum. intimidade é eu conseguir falar algo, falar o que eu Sem gosto, o que eu medo não gosto. de Sim, julgamento, né? exatamente. É você Da entender que ali você interpretação. tem Lugar seguro, um né? lugar seguro, exatamente. Um espaço onde você pode falar suas fantasias sem medo, né? E o marido para a esposa para o marido. Sim. E isso é muito bacana. Uhum. E você me perguntou sobre, né, os locais que eu já passei. Eu fiz a formação, como eu te disse, em TCS, Terapia Aham. Cognitivo-Sexual, Aham. né, que foi pela doutora Aline Sardinha. Inclusive, ela tem vários artigos publicados. Que Ela legal. é doutora em Uhum. sexualidade, Que legal. é muito bacana. Eu fiz uma formação em sexologia pelo casal Tessarioli, que Uhum. é sensacional. Eles foram, assim, pioneiros em estudo da Nessa área. sexologia nessa área. Já formaram inúmeras pessoas que já passaram por lá, inúmeras sexólogas famosas, Que inclusive já legal. fizeram curso com eles lá Uhum. também. Hoje eu faço também a faculdade, né, a graduação em gerontologia. Menina, eu fiz um Ai, ano que de faculdade legal. de psicanálise, acredita? Ah, Mas, não gostou? assim, eu achei maravilhoso porque eu amo filosofia. Tá. Mas para os atendimentos, eu gosto mais baseado em fatos, em ciência, Uhum. né? Não na filosofia. Sim. Então, para a área que eu trabalho, É. para essa área, eu Uhum. preciso realmente de ter um conhecimento sólido, Sim. né? Baseado realmente em concreto, em coisas concretas, não em filosofia. Sim. Mas eu gosto muito da Aham. filosofia. Aí eu saí e fui para geronto, né? E agora E quanto resolvi tempo é de a gerontologia, isso? são 4 anos. Nossa. É uma faculdade como uma outra Não área. é faculdade mesmo. Assim, eu digo assim, porque quando a gente fala de sexologia, a gente não pensa, não, precisa fazer uma faculdade ou algo É, assim tão profundo, né? Às a vezes você acha que é algo mais sexologia, superficial, e não é. a sexologia, eu fui fazendo meio que 2 cursos, né, simultâneos, Uhum. porque a pessoa que é louca, né? O TDAH grita. Foram 3 anos para poder conseguir finalizar, fora os workshops que a gente participa. Eu tenho um curso, né, de palestrante com Que legal. certificação do MEC, Uhum. né? Agora estou vindo aqui, né, nos Sim, Estados Unidos para exatamente. estar, né, buscando também.
Um um reconhecimento reconhecimento internacional. internacional Sim. também, Aham. né? Tem vários cursos que eu vou fazendo também, fora esses, a gente tem vários cursos Que legal. de comunicação assertiva, Uhum. né, autoconflito, e a gente vai fazendo. Inclusive, tem um curso que eu já estou em mente de fazer aqui nos Estados Unidos mesmo, só que eu vou fazer online, Aham. realmente nessa questão de autoconflito mesmo. Nossa, que legal. E Dani, assim, eu vejo que a gente até passou um pincel aí. Eu vejo que essa área, ela tem muitos comparativos, né? Igual você falou, ai, porque eu comparo com o marido, a minha vizinha se compara com o marido dela e acha que ele está tendo um caso extraconjugal porque ele não me procura tanto. Como que você ajuda as pessoas a lidarem com as comparações que elas fazem? Porque tá aí qualquer área, né? Qualquer, como é que fala? Área da vida mesmo. Sim, Se a gente for se comparar com outras pessoas, a gente sempre vai ter problema. O ideal é sim. você se comparar com você, como que você era e o que você está se tornando. Isso. Mas a gente sabe que tem um nível de comparação muito grande até com outros casais. Como que você ajuda essa pessoa a lidar com Então, essa comparação? a comparação, eu brinco que ela só traz frustração. Sim. A comparação, ela nunca traz nada de bom, Uhum. porque é injusto a gente se comparar com alguém que a gente não sabe o caminho que essa pessoa traçou para chegar até A ali. história dela, né? Exato, por exemplo, vou dar um exemplo, eu e o Marcelo. Ninguém sabe tudo que eu passei, tudo que eu tive que aprender, tudo Uhum. que eu tive que entender, mudar em mim mesmo, para poder trazer, né, para um relacionamento que eu tenho hoje. Ele também, você tá ali sentadinho. É, todas as mudanças que ele precisou trazer, tudo que ele passou, tudo que ele viu que foram acertos e erros Sim. para colocar nessa balança. Uhum. Então pensa, as pessoas de fora, às vezes, eu estou dando o exemplo da gente para né, para fazer essa analogia. Uhum. Aí pensa bem, se a pessoa olha e fala assim, nossa, mas o relacionamento da Dani é tão legal, eu queria um relacionamento igual ao dela, nossa, né, eles não tem problema, você não vê o Marcelo reclamando que não tá namorando, você não vê a Dani reclamando que o Marcelo não resolve as coisas, não sei o Uhum. quê. Mas, gente, teve um caminho para isso, Uhum. né? Tudo que eu estudei, eu tive que aplicar também no Sim. meu relacionamento, e eu aplico todos os Uhum. dias. Igual você estava falando mesmo da vivência, de ver o que casais passaram, né? Que você Sim. ajudava os casais na igreja, e ver o que eles passaram e falar, olha, esse caminho aqui não dá certo. Você Então a já gente, sabe o fim, né? Então, tem exato, coisa que você vai fazendo escolhas. isso, e a gente tem vários caminhos que a gente, no Sim, decorrer da vida, traçou, que a gente fala, esse caminho não deu certo, para que eu vou entrar nele novamente? Então a exatamente. comparação, você só vai ver o resultado, você não vai ver ali o processo. Uhum. E então é triste, é frustrante Uhum. e eu falo, é muito injusto. Então Sim, não se compare, né? Cada pessoa é única, cada relacionamento é único, sim, cada casamento é único, né? Você é mulher também, você é única, você tem suas vontades, os seus desejos, né? O que te excita não é o que vai excitar sua amiga, sua vizinha. exatamente. Conversar, tomar um café é muito Sim, gostoso, é muito saudável, mas a gente não pode querer ter a nossa vida igual a da outra pessoa. A sim. gente pode, né, por exemplo, eu quero andar com fulano de tal porque eu acho que eles têm muito para me ensinar, porque o relacionamento é bom. Nossa, eu quero crescer, então eu vou estar no meio de pessoas, porque a gente é produto do meio. Então eu Sim, vou estar opa. no meio de Somos a pessoas. média das pessoas que a gente convive, né? Exato. Então, eu quero estar no meio de pessoas melhores, aí Uhum. tudo bem. Agora, eu quero ser igual fulano, eu quero que minha vida seja igual a do ciclano. Isso é injusto, porque cada um vai ter um temperamento, cada um Sim, vai ter um jeito de ser, cada um vai ter o que funciona e o que não funciona. sim. Então, Então, qual seria o comparação. seu conselho? Mulheres que se comparam, que estejam assistindo agora esse podcast, o que que você diria para elas nesse sentido como um conselho? Então, não se compare. Não seja injusta com você mesma, Uhum. né? Busque se conhecer, busque entender o que você gosta, o que você não gosta, busque conseguir conversar, ter um diálogo aí, ó, no seu casamento, com o Sim, seu seu marido, parceiro, com o né? seu parceiro, né? Os maridos também aí com as esposas. Uhum. Busquem conhecer, porque vocês tendo essa conexão, esse diálogo, essa intimidade, tudo vai fluir bem. Você Uhum. não precisa de ter uma vida igual a de ninguém. Você precisa Perfeito. ser hoje melhor do que você foi ontem, Exato. O seu né? comparativo é com Tem você que ser. mesmo, não é com o outro. Antes eu era assim, então isso não deu certo. Então hoje eu não quero ser mais assim. Hoje eu Aham. quero mudança na minha vida, eu quero novidade na minha vida. Sim. E a partir do momento que a gente decide algo,
a gente consegue mudar. Com certeza. Eu brinco que a fé sem ação, ela é só sonho. É. Ela é só sonho. Você sonha, não põe em prática. Eu tenho fé que Deus vai fazer, mas o que você está fazendo por isso? Eu tenho fé que Deus vai mudar meu casamento, meu relacionamento. Ok, mas o que você está fazendo para isso? Para aquilo, né? O que você está buscando? Qual a ajuda que você busca hoje para isso acontecer? Então, a fé sem ação, ela não passa de sonho. Sim. O Dani, já entrando nesse assunto, me fala uma coisa, né? A gente já ouvia isso, e eu já ouvi muito isso, você com certeza já ouviu muito, mas como que você trata, na sua opinião, muitas mulheres ainda fingem, né, quando tá ali com seu parceiro, orgasmo, sendo que na verdade elas estão atuando e não sendo quem elas são? Você acha que ainda acontece muito isso hoje? Nossa, muito, muito. Gente, tem uma grande parte aí das mulheres que precisam. Dani, eu finjo que eu tive orgasmo para acabar rápido. Nossa. Porque se eu não, né, vai ficar tentando e aquilo vai me deixando nervosa. Então eu finjo mesmo, porque é bom que acaba rápido. Gente, isso não é vida. Você merece muito mais. Você merece, vamos falar assim, o melhor de Deus pro seu casamento, pra sua vida sexual. Então, isso não é casamento, isso não é relacionamento. Esse fingimento, né, digamos assim, ele tá atrelado à falta de conhecimento do próprio corpo? Também. Também, né? Também, mas isso aí tem uma raiz. A gente precisa entender, buscar qual é a raiz disso. Porque ninguém vai falar, eu não gosto de uma coisa, eu amo meu marido, eu gosto dele, mas eu não gosto de ter relação sexual com ele. Tá, mas o que foi colocado na sua mente desde a infância? Quais são os seus tabus? Quais são os seus preconceitos? Quais são os seus traumas? Né? Como você usa a sua mente? Se você pensa em sexo, você sabe o que você gosta, o que você não gosta? Porque, gente, não tem como eu ensinar para alguém como fazer algo que eu gosto, se nem eu sei. Como que eu vou falar para o meu marido assim, olha, eu gosto disso, eu sinto prazer nisso, eu me excito com isso. Tá, mas e se eu não sei? Aí eu jogo a culpa no outro, que é muito mais fácil. Sim. Por quê? Porque eu jogo a culpa no outro e falo assim, mas você não me faz sentir bem, você que não me faz ter orgasmo. Gente, orgasmo é unicamente, exclusivamente responsabilidade de cada um. Cada um é responsável pela sua satisfação sexual. Então, se você não está tendo satisfação, se você, né, tem dor, claro que a gente vai investigar de uma forma também, né, para ver se não tem nenhuma endometriose, N questões, vaginismo, a gente vai olhar tudo o que a pessoa, né, pode ter ali, mas a gente fala que o sexo, ele é biopsicossocial, né, ele é biológico, psicológico e social também. Por quê? Porque tudo que a gente aprendeu no decorrer da vida, a gente traz de bagagem. Com certeza. A gente traz de bagagem. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo que as pessoas me perguntam muito. O sexo anal é sujo, o sexo anal dói. Tá, mas e a mulher que tem vontade de fazer? Com o marido quer, ela também quer. É sujo? Será que é tão sujo assim? Será que é tão... Né? Então, assim, é um caso a pensar. Então, tudo também tem aquele conhecimento que a gente vem trazendo né, da sociedade, aquilo que a sociedade impõe. Como a gente disse, o marido tem que ter vontade 24 horas por dia. Ele não pode ter um dia que ele está cansado, que ele chegou do trabalho estressado, né? Não pode. Às vezes a pessoa quer só estar abraçadinha ali com você. Que é o momento que ela vai aí estar se conectando de outra forma, né? Exato. Mas não, se um homem fizer isso, né, ele tá errado. Sim. Se um homem, hoje em dia, ele não ficar ali, trabalhando ali meia hora, tá errado, porque a pornografia fala que o cara tem que dar conta demais. Gente, eu tava lendo um artigo que mais que 12 minutos começa a machucar. É mesmo, uma fricção ali. Então, assim, mais que 12 minutos começa a machucar. Então, um filme pornô não tá te ensinando, não tem educação sexual ali pra você, ele só tá te... Uma performance. Uma performance. E aquilo ali, gente, são semanas pra ser gravado, né? E a gente não quer performar, a gente quer realmente sentir. Sim. A gente precisa se conectar. E quem quer performar demais, desconecta. Quem quer fazer bonito demais, deixa eu ver essa posição pra ficar bonita, vai desconectar, porque o cérebro não vai estar ligado ali naquilo, você não vai estar ali entendendo que você gosta. Olha, peraí, olha, esse toque aqui eu achei bacana, é diferente. Isso serve tanto para a mulher quanto para o homem. Sim.
Gente, tem casais de 20 anos, com 20 anos de casamento, que ainda descobrem Coisas, né? coisas que gostam que nunca tinham descoberto Que antes. legal, né? É muito E é legal. legal esse. Eu sou casada, né, há 4 anos, e eu falo que o casamento é uma bênção e é muito bom. E é muito bom. E quando eu falo é muito bom, tá muito atrelado a esse nível de conexão que você tem, de parceria, né? Porque, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas falam que não tem atração, e a atração, eu falo que ela tá muito ligada com admiração. Sim, Você se sente atraído por alguém que você admira. Se você passa a não admirar aquela pessoa, consequentemente, a sua atração por ela vai mudar, com né? certeza. E, enfim, eu falo que é uma coisa muito boa, mas aí que tá, desde que tenha diálogo, tenha verdade, né, de você poder chegar e ser quem você é, sem ser um fingimento, não só na área sexual, mas assim, de você expressar suas opiniões verdadeiramente sem ter o medo do julgamento, né? Isso. E até nesse sentido, Dani, eu acredito que você deve encontrar muitos casais com problemas que levam para você problemas de infidelidade. Como que você orientaria essas pessoas? O que que você acha que está atrelado a, talvez por um desempenho ruim, por falta de conexão, de diálogo? Como que você ajuda essas pessoas com relação à fidelidade, né? Então, a questão fidelidade está atrelada em Há N muitos fatores, aspectos, há né? muitos aspectos, né? Tem aspectos, né, tem N coisas aí para a gente falar sobre. Mas eu vou falar na questão, vamos falar da área sexual, da minha Aham, área, tá? tá. É, o sexo, né, ele é uma necessidade. Ele é uma necessidade básica do ser humano, né? Uhum. Fisiológica. Ele é fisiológico. Uhum. Então, quando o casal ele está desconectado sexualmente, automaticamente a gente está deixando ali uma portinha aberta. A Uhum. gente está deixando a mesma coisa. Se você está com muita fome, você fala assim, né? Um cheiro da comida da rua vai parecer 10 vezes melhor, porque você está com muita fome. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, Você não assim, pensa, é tanto quando você tá numa dieta, se você não tem a comida pronta ali, a você fome ela vai te levar a comer o que tiver na vai sua comer o que frente. estiver na sua frente. Por isso o pessoal fala, sempre tem um lanchinho na bolsa, É, nunca fica com fome. exatamente. Então, assim, a gente até analisa, assim, a gente faz essa, né, dessa forma. Vamos Uhum. falar assim que para o casamento ele precisa de ter mais confiança, validação. Isso tudo, quando o casal ele está conectado, quando o casal ele se deseja, ele está bem, ele vai ter muito mais, né? Ele vai ter muito mais alegria de estar Sim. junto, ele vai ter mais intimidade. Esse casal vai estar saciado, esse casal vai estar bem, vai estar. Eu não estou Vai se falando de sentir satisfeito, quantidade, né? e não estou falando de quantidade. Ah, não, porque não, a Dani está dando uma fórmula de que se você fizer sexo 5 vezes da semana, não vai ter Uhum. infidelidade. Não, gente, não é isso que eu Uhum. estou falando. Até porque se eu estivesse falando isso aqui, eu estaria mentindo, Uhum. né? Não existe isso, porque cada casal tem o seu tempo, tem o que gosta, né? O que Uhum. funciona ali, o que é funcional. Pra Tem eles. casal que é uma vez na semana e tá tudo bem para os dois, e tá Uhum. tudo certo. Mas não existe um tempo correto. Mas realmente, a questão da infidelidade a gente consegue, e é uma coisa dolorosa, Uhum. é uma coisa que é muito complicada, mas existe forma sim, existem formas da gente resgatar esse desejo, essa vontade novamente. Quando os dois querem, né, quando os dois resolvem, não, aconteceu, mas a gente quer seguir em frente, a gente quer ver Quer o que lutar que, por isso, o né? que que nós dois erramos, porque Uhum. né, quando geralmente qualquer coisa que acontece no casamento não é de uma parte só, é das duas partes. Né? Então Exatamente. a gente tem que parar de se vitimizar, porque aconteceu tal coisa. Não, é das duas partes, né? Sim. Então, relacionamento, seja o que for que aconteça, aconteceu pelas duas partes. E até pegando esse gancho, na sua opinião, né? Que você falou que o problema vem das duas partes. Quando a gente vai falar assim de problemas no casamento, nessa área, você acha que está atrelado mais à pessoa, que às vezes está ali com um problema que ela não conseguiu ressignificar, ou às vezes o casamento? Porque eu vou trazer um parâmetro, o seguinte parâmetro. Às vezes a gente vai acompanhando pessoas que já casaram uma, duas, três, quatro, 5 vezes e elas sempre falam: não, porque esse casamento não deu certo. Não Esse deu certo. casamento não deu certo. Tá bom, mas será que o problema talvez está atrelado à pessoa? E ela foi ali tentando. Uma hora eu acho minha metade. Assim, como se o problema que ela fosse resolver estivesse no outro, ou de fato o casamento ali, a conexão, o que que você É, pensa a sobre gente, isso? a gente precisa parar para pensar
que nós seres humanos, a gente tem a mania de querer que o outro se molde para caber na nossa Nosso padrão, forma. né? Na nossa forma. Eu tenho uma forma e você se modela para minha forma. Uhum. Isso não tá certo. Então, com certeza, é individual. Uhum. O problema, às vezes, não tá nas pessoas, tá na gente. Sim. Se eu mudo, tudo no meu redor muda. Se, por exemplo, no seu trabalho, você não está satisfeito com o posto que você ocupa, o que você vai fazer? A culpa é da empresa que não te deixa crescer? Vamos falar assim, porque quando a gente fala dessa forma, a pessoa, é verdade. Uhum. Não. A culpa é sua, que não quer estudar, que não quer batalhar, que não quer ser visto e não quer crescer ali dentro, Uhum. né? Mas o relacionamento não. O relacionamento, a culpa é do outro. Uhum. Não, gente. Se o seu relacionamento não está bom o suficiente, se você não consegue ouvir e ser ouvido, se você não consegue ter uma intimidade legal, não consegue ter uma vida que seja, né, que seja agradável, porque, gente, casamento, a gente vive com uma pessoa, Sim. né? Então tem que ser agradável. Compartilhar uma vida. Nossa vida não tem rascunho. Imagina Uhum. você vai passar uma vida inteira e depois descobrir que você viveu uma vida ruim com alguns momentos bons? Não. Você tem que viver uma vida boa com alguns momentos difíceis, com alguns momentos de desafios, mas momentos. Não pode ser uma vida toda assim. Uhum. Então a gente precisa olhar pra gente, né? Olhar no espelho e começar a apontar no espelho. Sim. O que realmente está acontecendo? Uhum. Será que eu sou uma pessoa que eu sou difícil de me comunicar? Será que eu tenho uma comunicação muito violenta com a outra pessoa? Uhum. Será que eu sou agressiva? Será que eu não escuto? Uhum. Será que eu estou deixando faltar algo? Será que eu não estou conseguindo falar a linguagem do amor daquela pessoa? Uhum. Então, isso tudo faz com que a gente faça uma reflexão, uma autorreflexão. Né? Então, a gente precisa disso, porque é muito mais fácil eu virar para o meu marido e falar com ele assim: nossa, mas você é isso, você é aquilo, você não me escuta, você não me proporciona prazer. Né? E o homem também falar com a mulher: você não está me proporcionando prazer, você não faz isso. Não, gente. Ou ficar aquela loucura, aquela bagunça dentro de casa, gritos, a casa vira uma bagunça, né? Uhum. Deus me livre. Em vez de ser um lugar que remete à paz, tranquilidade, é, na verdade, um campo de batalha, né? Exato, porque os casais, ao invés de quererem. Eu brinco, Marcelo, a gente brinca que a única competição que nós temos é quem trata o outro melhor. É o nosso combinado. Uhum. Porque, gente, para quem não sabe, casais têm que ter combinados. Sim. Sabe? O que não é combinado, vocês não percebem, mas é combinado até no automático. Tem que ter combinados. Vai acontecendo, né? E aí depois, geralmente, para você entender por que aquilo não foi legal, às vezes é fruto de uma discussão. Exato. Que o outro não gostou, mas não foi conversado antes. Exato, Foi mas aí combinado antes. é o que eu tô falando, aí o problema tá na gente. Sim. Que não alinhou, que Uhum. não. Peraí, se eu não tô sabendo conversar, deixa eu buscar uma ajuda, Sim. deixa eu procurar aprender a conversar, Uhum. deixa eu procurar entender também o lado da outra pessoa, porque, gente, nós estamos falando de duas pessoas que tiveram duas criações diferentes, valores diferentes, por mais que vocês tenham afinidade, por isso que se casaram, Uhum. mas são diferentes. Sim. Então, primeiro, eu não tenho que buscar um semelhante, porque o homem é completamente diferente da mulher. Sim. Então, às vezes, nós mulheres, a gente tem a mania de querer um semelhante, né? Uhum. Você corta um dedo no cabelo, ai meu Deus, ele não viu, que absurdo. Aí fecha a cara, não fala o que aconteceu e fica ali aquele clima horrível em casa. Sim. Então, assim, não precisa disso. Sim. Aprende a falar algo que você não gostou, que te chateou. Olha, amor, eu me senti, uso eu ao invés do você, eu me senti assim. Então, quando a gente olha no espelho e fala assim, peraí, como eu estou me sentindo, como eu preciso comunicar para outra pessoa entender que eu não estou sendo agressiva, violenta. Ríspida, né? Dura demais. Exato, então a gente precisa entender que a gente realmente, agora, tem casamentos que infelizmente já perderam respeito, que realmente não sabem conversar, os dois não conseguem entrar em acordo, então realmente aí vira um relacionamento que é realmente muito, muito tumultuado. Né? Aí às vezes é melhor tentar resolver, ou melhora ou resolve, porque é muito ruim viver dessa forma. Sim, até mesmo pros filhos que estão ali, né? Porque assim, né? O que eu percebo? O que eu percebo não é minha área, mas eu sempre li sobre. Os traumas, eles se instalam nas nossas vidas do 0 ao 7, né? Até intrauterino já... primeira infância, né? Até intrauterino você já tá ali de forma inconsciente, somatizando coisas. E aí você vai vivendo, você tem ali o relacionamento familiar, se é um ambiente legal ou não, se é um ambiente...
tudo que está ao nosso redor, nessa primeira infância, vai somatizar o adulto que nós vamos ser, né? Então, assim, às vezes é muito. E eu falo de parceria, porque se você não tem um parceiro que às vezes não consegue entender algumas coisas, até sobre as 5 linguagens do amor, a última palestra que eu e meu esposo fez foi nesse sentido. E quando você não consegue entender, às vezes, essa sua primeira infância, o que aconteceu que de fato te trouxe muitas travas, a gente vai levando uma vida, e não só na familiar, mas às vezes em outras áreas Sim. que tá totalmente presas, né? Tá totalmente freadas ali. E é muito importante também, né? Você como terapeuta, eu acredito que você deve tentar resgatar Sim. essa pessoa. Claro que não é a sua área, mas até mesmo indicando um Sim. especialista para cuidar, Sim, a gente trabalha porque com equipe multidisciplinar, exatamente precisa. precisa, né? Porque às vezes a pessoa não tem consciência, ela não consegue identificar Não. que o problema tá nela, não tá no outro. Na maioria das vezes, Uhum, porque da mesma forma que a gente está falando que às vezes a gente não sabe o que gosta, o que quer, a uhum. gente também muitas das vezes não sabe o que está fazendo de errado. Sim, A gente só consegue apontar o outro. sim. Porque é Então, muito mais fácil, né? Esse problema já vem do Éden, né? exato, Foi a mulher que tu me destes. Não, porque foi. Então é, sempre a gente atrela a culpa ao sempre. outro, E a nunca gente precisa trabalhar isso, responsabiliza. gente. Mas tem como mudar aí Essa tem como rota, mudar né? essa rota, tem como Uhum, recalcular isso. sim. Eu brinco que se a gente não coloca o endereço, o GPS não vai conseguir, vai ficar rodando e não vai te deixar em lugar nenhum. Uhum, Então, entenda onde você quer chegar, aham, para você descobrir o caminho, sim. né? Então, quando casais ou mulheres do individual mesmo chegam até mim, eu sempre pergunto: qual o resultado que você quer? O que você quer? O que você precisa ali no seu relacionamento para Uhum, poder entender? sim. Porque muitas das vezes elas não sabem. E como você buscar algo que você não sabe o que você quer? Não tem o autoconhecimento, né? Não tem a questão Não. da O que identidade. te deixaria feliz? Ah, seu marido fazer tudo o que você quer? Não é assim que Não, funciona. Né? A pessoa, ela também tem a individualidade dela, ela também tem os gostos dela. sim. Né? A gente precisa respeitar isso. Uhum, Quando a gente fala dessa linguagem do amor, a gente precisa entender que não é só um que tem que falar a linguagem do amor do outro, são os dois. sim. Por exemplo, vou dar um exemplo, Dani, eu sou muito de palavras de afirmação, muito. Eu falo que amo Martocha, eu falo umas 20 vezes por dia, né, amor? Eu falo. É. Então, assim, eu Yes, falo, só. eu falo 20 vezes por dia, e eu falo, amor, você tá lindo. Uhum, Nossa, amor, essa roupa tá linda, você ficou maravilhoso. É a minha linguagem. Então, automaticamente, ele já entendeu que quando eu coloco uma roupa, alguma coisa, ele já fala, nossa, amor, você tá linda. uhum. Aí, quando ele passa o dia, assim, que ele é muito, assim, de atos e serviços, né? Então, quando passa o dia, eu falo, nossa, amor, hoje você não falou hora nenhuma que me ama. Hoje você nem falou que eu tô linda. Uhum, Aí ele começa a rir, aí ele, uhum. eu te amo, tá? É. Então, assim, a gente, olha pra você ver a comunicação. E, Eu não e o estou cobrando. conhecimento, e também o conhecimento, Eu né? não estou cobrando, mas eu estou assim, de uma forma leve, a gente vai adaptando, né? Sim. Olha, isso eu não gostei muito, eu não gostaria que fosse dessa forma. Será que Uhum, a gente tem um meio do caminho que agrade a mim e a você, né? Porque isso aqui não tá legal. uhum, Então, mas para o casal chegar nesse nível de maturidade, ele precisa entender, né? Cada um olhar para si e ver o que precisa de mudar, uhum. porque é muito difícil, né? A É o gente olhar, caminho, né? mas Mas olhar pra dentro exige muita coragem. coragem. Porque você tem que estar disposto a entender que talvez você vai olhar e não vai gostar do que você encontre, Exato. né? Talvez você não vá, aquilo vai te confrontar. Isso. Porque muitas vezes eu falo que, até mesmo como cristã, a palavra fala que a gente tem uma tendência natural a pecar. É, Né? Você tem que resistir muito à carne para você não pecar. Nós pecamos todos os dias, mas quando a gente consegue olhar e reconhecer e falar, Senhor, realmente isso aqui é um espinho na carne que eu tenho e eu quero que o Senhor me ajude a lidar com isso, a claro. mudar essa minha forma, porque às vezes a gente foi criado nesse ambiente que nos moldou a ser assim. Às Sim, vezes não é nosso. Eu falo que não veio de fábrica. O Senhor não, nos fez de uma forma, mas o nosso ambiente nos moldou para ser exato. diferente. E Os às vezes a gente tem que nossos, isso, resgatar os isso, né? nossos medos, Sim. é,
a gente nasce apenas com 2 medos. Medo de barulho alto e medo de cair. São os únicos medos que vêm Nossa, com a eu gente. sabia. De barulho alto. São os únicos 2 medos que a gente nasce com eles. O restante é instalado na nossa primeira infância. Aham. Então, outros são instalados na segunda infância, outros na nossa fase adulta. Tem uma grande... Eu não vou me recordar a porcentagem agora, porque senão eu vou falar besteira, como eu não estou recordando. Uhum. Mas tem uma porcentagem, assim, muito grande de coisas que a gente tem tanto medo e de que nunca vai acontecer. Sim, 86%. Se eu não me engano. 86, Das eu sei que é uma coisas que a porcentagem gente- super, é super alta. enorme, é super alta. Porque a gente tem tanto medo. Eu vou te dar um exemplo. Sempre tive muito medo de avião. Gente, a probabilidade de um avião cair é muito menor do que meu carro bater. E eu, Exatamente. antes de sair de casa, a gente entra no carro, bota o cinto e vai automático. embora, automático. Então, olha para você ver, a gente tem medos, né? E a gente tem... a gente às vezes fala assim, gente, eu tô com um grande problema. Às vezes a gente não tá com um problema, a gente tá com uma preocupação. E a gente nem, leva... nem se materializou que nem ainda, se né? materializou, só não é um uma problema. coisa que pode acontecer. Exatamente. Então, por exemplo, eu estou com... Às vezes chega lá pra mim assim, Dani, eu preciso resolver um problema sexual. Uhum. Tá. Gente, a pessoa não tá com um problema sexual. Às vezes ela nem sabe. Olha o peso que a gente consegue quando busca um profissional, busca ajuda. A gente consegue tirar dos ombros dessa pessoa. Uhum. Eu acho que eu vou separar porque meu casamento vai acabar. E quando você vai olhar, ela não tem um problema. Ela está com uma preocupação. Ela está preocupada com alguma coisa, ela está preocupada com a rotina. E é isso. Está engolindo o desejo, está engolindo a conexão, está engolindo a vontade dela de estar junto por uma coisa que Talvez não nem tá vá acontecer. e não está tão presente ali assim. Sim. Mas aí a gente, né, vai trazer esse conhecimento para essa pessoa, eu vou ajudar ali, Vai vou trazer pegar a na clareza, mão, né? trazer essa clareza para que ela entenda, né, e viva mais leve, mais tranquila, porque, gente, a gente precisa viver mais leve. A gente já tem tantas coisas para se preocupar e a gente precisa dessa leveza, Sim. né? E a vida, eu falo, a vida sexual, ela tem que estar em dia, gente, porque é muito bom, é prazeroso, relaxa, produz hormônios do bem-estar. Então, isso tudo, a pessoa fala, isso é besteira, Dani, liga para isso mais, não. Uhum. Deveria ligar. Não, é importantíssimo a forma como a gente se sente depois, né? Nossa. O bem-estar, eu falo que é como a gente não quer às vezes fazer atividade física. Aí você vai lá na marra, vai e faz. A sensação que você tem posterior é muito Nossa. boa. E aí você pensa, uau, ainda Ainda bem bem que eu fiz. Ainda bem Se eu que não eu fiz. tivesse feito, eu ia me arrepender. Dani, que conversa maravilhosa. E assim, a gente sabe que essa área tem um leque de coisas aí pra gente falar. Mas eu fiquei sabendo que em outubro vai ter um evento gastronômico que você vai participar. Isso eu vou fazer. E Vou realizar esse evento. Exatamente, tá pertinho, Tá né? Já tem. pertinho. Qual é a data? Olha, a data certinha ainda não está, tem ainda. não organizei porque eu vim para cá, né? Aham. Então eu dei uma paralisada nos preparativos. Sim. Mas vai ser um evento que eu quero fazer com um chefe. Vai ser um evento gastronômico, né? Da alta gastronomia, Que legal. que vai ser um momento para as mulheres conversarem, né? Tirarem dúvidas, um papo agradável, igual esse que a gente está tendo Sim. aqui, Aham. né? Um ambiente onde elas vão poder falar das dúvidas, questões, medos, e vão ver que não estão sozinhas. Sim. Várias mulheres têm os mesmos medos, várias mulheres têm as mesmas dúvidas, várias mulheres passam pela mesma coisa do que elas passam. Então, elas vão conseguir ali se conectar. Fora, assim, um network legal Sim. que faz, de Então, mulheres... quem for já pode se preparar as expectativas. Já, pode colocar a expectativa lá em Lá em cima, que vai ser, eu não sei ainda se vai ser uma tarde, uma Tá. noite, só que vai ser um grupo bem seleto de E mulheres. já tem o local também? Então, tem o local, mas Tá. assim, eu vou divulgar tudo juntinho com a data para ficar Sim. mais fácil, né? E por que eu juntei a Uhum. experiência gastronômica com esse encontro de mulheres, vamos falar assim? Porque vai ser um dia muito gostoso, agradável, são experiências prazerosas, Sim. né? Quando a gente agrega ali a experiência gastronômica, né? Com Vai juntar os sentidos, Os né? O sentidos paladar, todos, o olfato. e se sentir bem ao falar o que às vezes está pesando, o que às vezes a gente não tem ambiente para falar. Sim. Às vezes a gente quer conversar com alguém, mas está com medo de ser julgado, com medo de
de ser taxada, de ser rotulada, vamos falar assim, né? Porque hoje em dia as pessoas têm muito essa mania de rotular as outras, né? Se você então expressar uma fantasia, acabou. Te rotulam, que é uma coisa linda, que nunca mais esse rótulo sai. Nossa, viu ali? Ele... não vou ficar muito perto, não, que ele é meio doido. Exatamente. Então, vai ser um evento realmente para conectar as mulheres, para que elas cheguem em casa de forma diferente do que elas chegaram nesse evento. Então, assim, elas vão, com certeza, vão ser poucas mulheres. Então, eu acredito que vão ser no máximo entre 15 e 20 mulheres, vão ser pouquíssimas, justamente para ter esse clima agradável, esse clima mais, sabe, mais intimista, exatamente. Entendi. Para que elas possam se sentir à vontade. Sim. E, claro, né, gente, apreciar delícias que a gente não aprecia todos os dias. E um momento para elas também, um momento de relaxamento, um momento de rir, um momento de brincar, de levar para casa umas dicas legais também. Então, vai ser um evento, assim, podem se preparar, gente. Colocar a expectativa lá no alto, que vai ser muito bom. Vai sim. Ô Dani, me fala uma coisa. A gente falou tocou em muitos assuntos, aqui é pouco tempo que a gente tem para abordar profundamente muita coisa, mas como que funcionam os seus protocolos? Você tem protocolos específicos? Como que funcionam os atendimentos? Quem te procurar pode esperar o quê daquilo que você vai trazer como uma forma de protocolo de aplicação? Então, eu tenho um protocolo de acompanhamento de casais, ou para mulheres, né? Ou, tem alguns homens também que acabam procurando, que são casados. Mas é mais difícil, né? É mais difícil, geralmente é mulher mesmo. Mas tem alguns que às vezes, né, tá passando por alguma questão, alguma questão de ansiedade, né? E acabam procurando também para ajudar ali, melhorar o casamento, o relacionamento. Os homens, assim, eles cresceram muito na parte dos produtos, que é outra empresa que eu tenho dos produtos. Que legal. Né? Nossa, assim, 90% dos clientes que procuram lá os produtos são homens, acredita? Nossa. Novidade. Eu acho que agora eles estão entendendo que eles também precisam, né? Eu falo, cada um é responsável pelo seu prazer, mas o outro também vai contribuir ali, né, gente? Tem uma expectativa muito alta que a mulher... a mulher que tem que trazer algo diferente, a responsabilidade recai sobre a mulher. A sociedade, aí a gente já cai de novo na sociedade, o aspecto sociocultural, né? Do meio que a gente vive e da cultura mesmo, porque a cultura às vezes ela é machista no sentido de... Não, tem coisas que a mulher... o homem que tem que procurar, o homem que tem que sentir muito mais prazer do que a mulher... Né? E isso, assim, peso, tanto para um quanto para outro. Porque se você entende que a responsabilidade do bem-estar sexual dos dois depende dos dois, você coloca essa você divide, né? Tira o peso e divide, e ambos se preocupam em fazer o outro se sentir bem. Exatamente, né? E então, assim, eu tenho esse protocolo de atendimento para mulheres ou casais, que geralmente é um acompanhamento semanal, né? É algo que não é uma fórmula pronta, né? Eu vou fazer uma análise. Personalizado. Né? Eu vou criar um plano terapêutico ali para a gente poder entender o que está acontecendo na vida desse casal e, assim, traçar o caminho para essa mulher, né? Ou esse casal traçar ali, seguir e chegar no resultado, que, como eu disse, eu pergunto o que você busca. E se ela não sabe o que ela busca, ou se esse casal não sabe o que busca, a gente vai entender juntos ali, né? A gente tem formas, né, de chegar até técnicas, né? Tem técnicas, tem perguntas específicas para chegar ali nesse resultado. Então, assim, tem a orientação. Então, assim, é um protocolo, assim, gente, transformador. Porque realmente vai trazer essa mudança, vai trazer, né, o desejo, essa reconexão. Vai reacender a chama. Porque às vezes a rotina, ela mata o desejo. E a gente deixa que essa rotina mate o desejo. A gente não tira um tempo, né, para o casal. Quantas vezes na semana, por exemplo, você consegue parar por 2 minutos? Eu vou falar 2 minutos e olhar nos olhos do seu marido. Ficar olhando assim, ó. É muito difícil. É que hoje a gente está vivendo uma sociedade que a gente não tem
a gente não consegue contemplar nada que não seja com o celular, que não seja com alguma outra coisa junto. Assim, parar e contemplar. Seja a natureza, pessoas, filhos, maridos, esposas, seja o que for. Né? A gente tem essa dificuldade, mas eu falo que eu penso que é um exercício que a gente tem que se colocar na situação de exercitar, porque senão a gente não faz. Então a gente pensa, a gente começa a resgatar coisas que fala assim, nossa, eu vivi isso, eu tive esse sentimento no início do meu relacionamento, estou conseguindo encontrar isso, né? De novo. Isso é muito gostoso. Sim. Eu falo que, como eu disse, é um propósito. A gente vê casais se estruturando novamente, casais se conectando, porque eu não falo nem reconectando, porque reconectar é ter a mesma conexão de antes. E a gente vai ter uma nova conexão, às vezes até melhor, mais gostosa, porque a pessoa vai se autoconhecer, vai entender o que gosta, né? A gente tem muita facilidade de conversar pelo celular hoje em dia, mas olhando nos olhos... O tete a tete. Né? Exato. Falar para o marido, às vezes, ou para a esposa, tá ruim isso, ou pensar, ficar de cara ruim. Gente, ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que está acontecendo. Se você não falar, a pessoa não vai conseguir melhorar. E não é não falar, é como falar também. Sim, a forma, né? A forma de falar. Mas eu nem falo, porque vai dar briga. Não. É a forma de falar, né? É o jeito de falar, de se comunicar. E também depende muito do ânimo que esse casal tá, como que tá a intimidade, a fase. Então, tudo isso, nesse protocolo, a gente consegue resgatar, a gente consegue, né, descobrir para onde foi esse desejo, resgatar novamente essa intimidade. E tem um tempo, Dani, assim, geralmente você fala, esse protocolo, ele vai ser aplicado de tanto a tanto tempo? O protocolo, né, esse protocolo que eu faço, o ideal é começar, são 8 sessões, que o primeiro protocolo a gente faz com 8 sessões, e depois, se for necessário, a gente pode aumentar as sessões, a gente pode colocar 4, 8, tem casais que, assim, que compram o protocolo, fazem e depois compram para manutenção. Que legal, ótimo. É ótimo, porque aí eles compram para manutenção. A gente até falou sobre isso. Se você tem uma ação preventiva, você não precisa pagar incêndio posteriormente. Então, para você que está assistindo esse podcast e sente que talvez o seu relacionamento ele não tem problema, mas tenta fazer sempre ações preventivas para que não tenha, de fato, um problema para ser resolvido posteriormente, né, Dani? Porque muita gente vai procurar quando o circo já tá pegando fogo. E aí fica mais difícil, já fica mais... O casal já tá mais sem paciência, então vai ficar um pouco mais desafiador, vamos falar assim. Então, procura. Ai, Dani, mas a minha questão é porque eu não gosto mesmo de sexo. Então, meu casamento, eu já decidi que não tá legal, a gente briga todo dia porque ele cobra e eu não gosto. A gente vai entender o porquê. Qual é o trauma, ou porquê, qual foi a crença que se instalou ali. Está desencadeando aquilo. O que está acontecendo aí, porque... Como não você... é normal, né? Não é. Coisa aleatória. Não é. Ou tem alguma coisa, né, acontecendo, ou a gente vai precisar de uma equipe multidisciplinar aí, seja uma fisiopélvica, seja uma gineco, né, pra gente poder dar uma passeada aí nesses consultórios, né, então entender, a gente, né, entender. Então, tem uma equipe multidisciplinar, né, muitas das vezes também, dependendo da questão, a gente também precisa de um psicólogo também para auxiliar, né, então, assim... É igual um médico, né? Quando você vai num médico, num clínico geral, ele vai te encaminhando para as especialidades. Isso. E a gente também é da mesma forma. Cada um, hoje em dia, né, ficou com um pedacinho Porque é multidisciplinar, né? Não é só por exemplo, estando ali com você próprio, às vezes você vai fazer o diagnóstico, que é uma coisa já difícil às vezes, de levantar, porque ajudar a pessoa a entender qual é o real problema dela, às vezes ela não tem clareza.
Então, você vai levantar isso e vai direcionar essa pessoa A gente para trata esse também, especialista. mas a gente vai tratar o que for Mas às realmente vezes é um na problema parte. fisiológico, Exato. Se for um né? problema fisiológico, Hormonal. hormonal, aí a gente vai precisar, sim, Exatamente. né, da equipe. Porque tem Se muita for. gente que não tem problema propriamente Não. dito, com vontade, mas hormonalmente falando, Isso tá aí tão tá. desequilibrado que a Exato. pessoa não tem vontade, não é porque ela não é uma pessoa que é ativa, é porque os Sim. hormônios dela não estão Por ajudando, né? exemplo, eu vou dar um exemplo rápido aqui. Uhum. A menopausa. A Sim. menopausa, ela mexe muito com os hormônios da mulher. Uhum. O desejo some. Sim. Aí, claro, o sexólogo, né, a terapeuta sexual, a Dani, vai lá tentar, a gente vai tentar achar onde está esse desejo, porque o desejo muda de acordo com o tempo, ele é vivo, então ele vai mudar. O Uhum. desejo, o que você sentia um tempo atrás, não é o que você vai se sentir hoje. Uhum. Então, a gente consegue trazer nessa vontade novamente, descobrir onde está esse desejo. Uhum. Mas, por exemplo, fazer uma reposição hormonal, se for necessário, né? Melhorar a alimentação para poder melhorar, né, a atividade física, isso tudo Então, são todos outros são profissionais. fatores, exatamente, e Tudo são todos fatores que influenciam. São. Uma pessoa que está muito acima do peso, ela às vezes não tem disposição para fazer coisas normais do dia a dia. Porque Quem dirá ter relação sexual, que é uma coisa que exige, né, entrega energia. Bom, Dani, nós estamos aí caminhando para o fim. Que conversa maravilhosa, né? Eu acredito que tem muito conhecimento aí que você tem a agregar. Mas agora vamos fechar aí. Eu gostaria de pedir uma frase, um conselho que você daria para quem está te assistindo agora, que você é um conselho que você deixaria como uma forma preventiva daquilo que você faz, daquilo que você trata. O que você deixaria de mensagem? não espere que o outro adivinhe o que você quer. Chegue para o seu parceiro, para sua parceira e pergunte: o que a gente pode viver que a gente não viveu ainda? Do que você está sentindo falta? O que eu posso fazer hoje para melhorar seu dia, para melhorar sua semana? Então, essas frases, às vezes, vão mudar totalmente a vida da pessoa, vão mudar tudo. E aí você também vai ter a oportunidade de falar: olha, eu gosto disso, eu queria isso, eu gostaria. E vice-versa, né? Eu tô falando dos dois. E aí a gente não vai esperar que o outro adivinhe. Sim. Porque ninguém vai ter uma bola de cristal para adivinhar o que a gente quer, o que a gente precisa, se a gente não falar. Sim. Então, seu maior conselho seria expresse as suas vontades, os seus desejos. Se comunique, Bem, exato. Se exatamente. comunique com seu parceiro. Sim. Porque casamento sem comunicação, ele não existe, não tem como. Na verdade, eu acho que a comunicação, na minha opinião, ela é a base de um bom relacionamento, né? Seja para tudo, é igual os combinados que você citou. Você não tem combinado, às vezes vai numa festa. Às vezes um ou outro ali não tá afim de ficar até o final. E às vezes, e assim, são N situações. Às vezes a mulher quer ir embora, mas se chega na frente do marido, na frente de todo mundo, fala, eu quero ir embora. Às vezes tem um combinado, uma palavra-chave ali, amor, nossa, uma palavra-chave. Ou às vezes conversa antes mesmo de Isso. sair, olha, amor, hoje eu não estou me sentindo tão bem, eu vou porque você quer ir, eu vou para te acompanhar, mas será que nós poderíamos, por exemplo, assim que cantar o parabéns, um exemplo, nós irmos embora? Sim. Tá, então tá combinado. Gente, são coisas mínimas. Sim, e que evitam problemas. Evitam. E desgastes enormes. Porque, às vezes é uma festa que vai até de manhã, olha, amor. Aí você vai chegar no ouvido, às vezes tá dançando lá e fala assim, amor, pra mim já deu. Será que a gente pode ir embora? Sim. Meu bem, pode ser meia hora? Combinado. Combinado, exatamente. Entendeu? Então, mas existia algo já pré ali determinado, que foi conversado e combinado entre os dois. Eu acho que isso é muito saudável e muito eficiente. É necessário. Exatamente. É a base de tudo. Exatamente. Porque se não tivesse combinado, se não tiver um norte ali do relacionamento, gente... Como que vai ser? É aquele ditado, né? Pra quem não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então depois vai dar briga, vai dar confusão, vai ter cara fechada, vai ter um dormindo de costa pro outro, vai ter gente mandando outro pro sofá. Gente, eu falo isso pra todo mundo. Não manda marido pro sofá, não, e não vai dormir no sofá, não. Pode estar brigado, pode estar o que for. Você vai deitar na cama. Você casou a cama é o seu lugar de dormir. Exatamente. Não saia da sua cama. Porque senão você abre uma fenda tão grande. Tanto no mundo espiritual quanto realmente no casamento, porque aquilo vai virando costume. Sim. Então tá, como punição, toda vez que eu brigar, eu saio da cama. Ou então você sai da cama. E essa punição vai virando costume. Vai virando uma rotina, né? Aconteceu isso. Quando assustar, ninguém sente falta de ninguém na cama mais.
Isso E vai a virando gente um hábito, né? não pode, a gente precisa sentir falta da pessoa, a Sim, pessoa sentir falta da gente, não exatamente, pode. porque o propósito foi para estarem juntos, né? Não separados, Exato, que senão independente de qualquer não circunstância. precisava de casar, passar tantos Sim, desafios que passam juntos, se não fosse realmente para estar juntos, né? sim. Bom, gente, Dani, quero muito te agradecer. Muito Que obrigada por esse agradeço. tempo, por essa conversa. Desejo que você faça um ótimo retorno, que eu sei que você está indo de volta para o Brasil. Foi muito bom esse tempo aqui com você. E, gente, eu quero agradecer. Estou aqui hoje, como vocês sabem, representando a Tati aqui no MD Talks. Foi um prazer estar com vocês. E, Dani, espero que a gente se veja em outras vezes, em outros podcasts. E sigam a Dani. Dani, você quer deixar suas redes Quero sociais? sim, gente. Me segue lá, Dani.Moraes, Moraes com I, tá, gente? Uhum. Underline sexóloga. Segue lá. Se quiser me mandar um direct, Aham. quiser saber mais sobre os Você posta protocolos, dicas? posto dicas. Sempre os podcasts, né, que eu sou convidada para fazer, Uhum. sempre estão lá. Né, que nos podcasts a gente acaba também dando muitas dicas. Tem Sim. stories todo dia. Uhum. Então, assim, é bem válido, é bem legal. E se quiser saber sobre os protocolos, me chama no direct lá. Também tem o WhatsApp lá na Uhum. bio, que eu vou ter maior prazer em receber vocês. Então é isso. Muito obrigada, Dani. Muito Eu que obrigada a você por agradeço, participar. obrigada. Tchau, tchau.